Por que será que algumas pessoas têm a necessidade de viver experiências que as colocam em risco? Essa é uma pergunta que muitas vezes aparece quando vemos notícias impactantes, como o acidente recente com um balão em Santa Catarina, por exemplo, no qual 21 pessoas embarcaram para viver um momento único, para contemplar do alto os cânions e o nascer do sol. Mas o passeio terminou em tragédia. O balão pegou fogo no ar e 8 vidas foram perdidas. Outras 13 pessoas sobreviveram. Outro recente caso foi o da brasileira Juliana Marins, de 26 anos, que fazia uma trilha no Monte Rinjani, um vulcão ativo na Indonésia. Segundo o que foi divulgado, em um momento de cansaço, ela se afastou do grupo e acabou escorregando por uma encosta. Foi resgatada dias depois, mas infelizmente já sem vida. Episódios como esses nos fazem pensar: por que mesmo sabendo dos perigos, tantas pessoas escolhem se lançar nessas experiências? Existe dentro de nós um chamado, um impulso natural de descobrir até onde podemos ir. Uma voz silenciosa que diz: e se? E se eu encarar meu medo? E se eu me provar capaz? E se eu tocar algo novo, algo maior do que eu mesmo? Esse desejo de viver algo intenso, verdadeiro, está presente dentro de nós. Nem sempre ele aparece em uma trilha ou em um balão. Às vezes, se manifesta quando alguém decide mudar de carreira, recomeçar depois de uma perda, falar o que sente, sair de um relacionamento tóxico ou até quando resolve enfrentar um medo antigo. A verdade é que viver sempre vai carregar algum nível de risco, porque viver de verdade exige movimento, e movimento exige coragem. Não estou aqui para julgar a escolha de ninguém. Cada pessoa sabe o que busca, o que sente, o que carrega no peito. Juliana, por exemplo, provavelmente não queria apenas tirar uma foto bonita em um vulcão. Ela queria se sentir viva, conectada com a natureza, com o mundo, consigo mesma. Assim como quem sobe num balão quer sentir a leveza, a liberdade, o frio na barriga, que nos lembra que estamos vivos. E isso é algo que, no fundo, todos buscamos. Cada um à sua maneira. Mas o risco, mesmo presente, não deve ser banalizado. Ele precisa ser reconhecido e respeitado. Preparação importa, informação importa. Tomar decisões com consciência é o que diferencia coragem de imprudência. E ainda assim, nunca teremos controle total. A vida é assim, incontrolável em partes, insegura em outras. Mas é profundamente rica quando abraçamos isso com sabedoria. Talvez a grande chave dessa reflexão seja entender que o verdadeiro risco não está apenas em saltar de um balão ou subir uma montanha. O verdadeiro risco está em nunca sair do lugar, em viver anestesiado, em nunca tentar, em deixar os dias passarem sem se permitir sentir. Nesse vídeo, eu te convido a refletir sobre as suas próprias escolhas. Quais riscos você tem evitado por medo? Quais experiências têm chamado por você silenciosamente e você tem ignorado? Será que está na hora de ouvir mais o seu coração e menos os ruídos do medo? Não se trata de viver perigosamente, mas de viver verdadeiramente. De fazer as pazes com o fato de que sim, a vida é incerta, mas é justamente isso que a torna tão valiosa. Viver é se lançar, com consciência, com preparo, mas com a alma aberta. Porque no fim, o que realmente nos transforma são as experiências que nos tiram do chão, às vezes de forma literal. Mas principalmente aquelas que nos tiram da inércia. Talvez a busca pelo risco esteja conectada com o desejo de sair do controle. Quando tudo parece rotineiro, quando os dias são iguais, o risco nos acorda. Ele nos obriga a prestar atenção. Quando estamos diante de uma situação perigosa, tudo se torna mais vivo. O vento tem cheiro, o coração bate forte,
Os olhos enxergam detalhes que passariam despercebidos na pressa cotidiana. É como se o risco nos devolvesse a presença. Quantas vezes nos perdemos na rotina e esquecemos de viver? Quantas vezes você já sentiu que os dias estavam passando como se você estivesse no piloto automático? O risco, em suas múltiplas formas, pode ser uma sacudida da vida. Um lembrete: estamos aqui, estamos vivos, estamos sentindo. E é importante lembrar que risco não precisa significar perigo extremo. Às vezes, o risco está em dizer o que nunca dissemos, em admitir que não estamos felizes, em mudar de cidade, em abrir um negócio, em se apaixonar de novo. Cada um sabe onde o risco mora em sua própria história. Mas às vezes, também o que vemos como risco é apenas medo de sair da zona de conforto. E diferenciar os dois pode ser o passo mais importante. Quando o risco nos aproxima de quem queremos ser, ele se transforma em caminho. Quando o risco nos desconecta da nossa essência, talvez precise ser repensado. Pense nas histórias que você admira. Provavelmente, todas têm um momento de coragem, um momento em que a pessoa atravessa o medo. Histórias sem desafios, sem escolhas arriscadas, raramente são lembradas, porque são as tentativas, mesmo com medo, que fazem a diferença. O que você faria hoje se o medo não fosse um obstáculo? Que lugar você visitaria? Que projeto você começaria? Que conversa você finalmente teria? O que te impede, na verdade, não é o risco. É a insegurança de não saber o que vem depois. E tudo bem, todos sentimos isso. Mas a vida não espera a nossa certeza para acontecer. E se você não tentar, nunca vai saber como seria. Não saberá se era possível. Não saberá o que poderia ter vivido. As pessoas que sobem em balões, que escalam montanhas, que atravessam oceanos, muitas vezes não são inconsequentes. Elas apenas entenderam que a vida não se mede apenas pelos anos vividos, mas pelas experiências vividas. O risco faz parte da vida, e talvez o maior risco seja justamente passar por ela sem se permitir sentir de verdade. Que você possa encontrar coragem, que você possa encontrar o seu próprio caminho, que você possa virar a chave, porque é nesse salto que a gente se encontra.